A paz do Senhor, meus irmãos, Deus seja com todos, Pastor Ricelli. Hoje eu quero trazer uma palavra para você, da parte de Deus, e responder uma pergunta que me foi feita, perguntando se aqueles que vivem amigavelmente, eles vão para o céu. É até polêmico um pouco, né? Mas eu vou responder dentro da palavra de Deus e você vai tirar uma conclusão do que vai acontecer, tá bom? E eu quero começar falando em Hebreus capítulo 13, versículo 4, diz assim: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. Tá bom? E eu começo trazendo essa palavra. As pessoas, o objetivo do Senhor, desde o princípio, foi salvar o homem. Mas o homem querendo fazer, querendo tomar a frente de Deus, pecaram, erraram. E o único meio de nós entrarmos no céu é indo pelo seu mandamento, é pela sua lei. Primeiramente ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o. Ele não disse para a gente fazer o que a gente quer. Não, ele disse para seguir a ele. Por quê? Porque quem morreu e ressuscitou foi Jesus. Quem nasceu milagrosamente foi Jesus. As profecias falaram de quem? De Jesus. Então ele é o príncipe da paz. Ele é a nossa salvação. E para irmos para o céu, para vivermos, para agradar ao Senhor, nós temos que negar nós mesmos. Por quê? Porque nós nascemos no pecado. Mas ele perdoa pecado. Jesus perdoa pecado. Mas aí nós observamos aqui, essa pergunta veio para mim, dizer assim: pastor, os que vivem amigavelmente, o que deve acontecer? Eles devem ir a Cristo. Porque o casamento foi constituído por Deus. Foi constituído por Deus para que o homem não viva só e tenha um leito sem mácula, ou seja, que haja pureza no seu leito, na sua casa, na sua família, para que eles vivam bem. Aí você vai dizer assim: mas é a Bíblia, talvez seja a questão religiosa. A Bíblia também vai falar em Romanos 13, 1, que toda a alma esteja sujeita sobre as autoridades da terra. A autoridade, o cartório, o juiz, ele só reconhece o estado de solteiro e de casado. Aí alguém vai dizer: mas e a união estável? A justiça só coloca a questão da união estável quando existe um impedimento jurídico ou legal, que a pessoa está em trâmite de separação, um trâmite segundo a lei do homem, que não permite que aquela pessoa se case oficialmente. Aí, mesmo que ele esteja vivendo assim, ele precisa ir no cartório, ele precisa procurar as leis para que isso seja oficializado. Mas isso se houver um impedimento. Mas o Estado reconhece prioriamente o estado de solteiro e de casado. Mas nós que cremos em Cristo não podemos viver somente por essa lei. Nós temos que estar sujeita. Mas nós que queremos ir para o céu e conhecemos a palavra, nós temos que cumprir a palavra. E a palavra diz que o homem deve se casar, deve se unir a uma só mulher. A uma só mulher e viver com ela. Que ele se case novamente se houver a morte ou se houver prostituição neste negócio. Aí o homem pode até querer casar novamente. Nós observamos também ainda em Mateus capítulo 3, versículo 8, que tem que produzir arrependimento. Tem que ter arrependimento, porque nós estamos falando de um leito sem mácula. Nós estamos falando que o casamento é santo. O sexo no casamento é santo, é saúde. E se você perguntar para qualquer médico, o sexo é saúde para o casal. Porém, até quando você é tão santo isso, que até quando você vai doar sangue, eles perguntam quantos parceiros sexuais você teve. Ou se você só tem uma única pessoa, e eles ainda, mesmo fazendo uma pré-entrevista, eles ainda fazem exames para comprovar se não traz no seu sangue, no seu DNA, algum mal que possa ter acontecido por aí. Por quê?
Porque o Senhor Deus, ele protege o casamento, um leito sem mácula, ou seja, marido de uma só mulher. Na Constituição dos Obreiros, fala o quê? Que seja constituído um obreiro idôneo, marido de uma só mulher, que manuseie bem a palavra e que seja cheio do Espírito Santo. Uma palavra para nós, crentes. Eu tenho certeza que essa palavra tem sido bem esclarecedora. Aí você vem, pastor, mas e aí qual é o estado? Existem 2 estados que a Bíblia fala e que a lei também reconhece. O fornicador é aquele que tem relações sexuais com pessoas solteiras. Solteiro com solteiro é pessoas que não são, que estão em fornicação. Só que sabe o que o dicionário, eu não estou nem falando agora, fui procurar no Google, né? Você pode procurar lá. Você procurar fornicação, o que significa? Sexo entre pessoas que não são cônjuges, ou seja, que não são casados, pecado de luxúria e pecado da carne. Será que você estando em pecado de fornicação, você vai para o céu? Eu acho que não. Eu não estou julgando, mas eu acho que não. Tá? Eu estou indo segundo a Bíblia e segundo a interpretação dos dias atuais, a interpretação da internet e da lei do homem. O adultério quer dizer o quê? Infidelidade, traição, quebra de acordo, relação com pessoa fora do casamento ou fora do cônjuge. E aí eu pergunto para você, a pessoa que está vivendo amigavelmente, precisa ou não precisa se consertar diante dos homens e diante de Deus? Tem pessoas que passam 20 anos, 10 anos, 1 ano. Qual é a dúvida que você tem? Em 1 ano você não conheceu a pessoa ainda? 20 anos você não conheceu a pessoa ainda? Onde você está buscando o seu relacionamento? Onde você está buscando a pessoa para morar com você, para viver a sua história, para construir uma vida com ela? Onde? Você precisa entender que Deus, ele constituiu o casamento para abençoar as nossas vidas. Quando a Bíblia fala um leito sem mácula, como aqui onde eu li, Hebreus 13:4, está falando de sem mácula, sem risco. Lá tem saúde, lá tem integridade, lá tem caráter, lá tem adoração a Deus, lá tem reverência a Deus, lá tem respeito a Deus, ainda segue as leis, cumpre as leis segundo a Bíblia e segundo os homens. Mas para concluir essa palavra, eu espero que tenha ficado, você possa aprender algo, né? E eu estou sendo bem objetivo para que não fique aqui um vídeo muito longo. Eu quero ler para você ainda, para concluir, Apocalipse capítulo 21. Capítulo 21, versículo, eu vou ler o versículo 7 e o versículo 8, que diz o seguinte: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quando aqui fala dos fornicadores, está incluindo os adúlteros. Pense nisso. Não dá para você viver do jeito que você pensa. Você tem que viver segundo a lei do Senhor. Segundo a lei do Senhor. Mas alguém vai dizer assim, mas isso aí é uma história fantasiosa. Então eu pergunto para você, por que os juízes, por que a lei... Aí depois você pesquisa a união estável. Eu fui pesquisar. A união estável, ela se baseia na lei hebraica. E a lei hebraica é inspirada na Bíblia Sagrada, na história bíblica, no mandamento bíblico. Então, se converta ao Senhor, busque ao Senhor, e Deus vai abençoar você e a sua casa e toda a sua família. Pense nisso. Deus te abençoe em nome de Jesus.